Graça e paz. Vamos continuar nossas meditações na carta, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos lendo e a nossa intenção é ler mesmo e deixar que Deus fale ao nosso coração. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Bem, na sequência deste texto, Paulo chama a igreja de corpo de Cristo para falar da nossa união com Cristo e também com os outros. Na sequência desse texto, Paulo chama a atenção de um ponto muito importante. Ele chama a igreja de corpo de Cristo para falar da nossa união com Cristo, que é muito importante também. A nossa união com Cristo é a doutrina mais importante do Novo Testamento, a nossa união com Cristo e uns com os outros. Paulo fala também de uma unidade na diversidade, que é o contrário do mundo, porque no mundo a unidade é na padronização. Ele fala também de dons e a forma como devem ser exercidos. Ele fala do nosso servir uns aos outros e também da nossa comunhão. E nós precisamos uns dos outros. Cristo vive em nós e nós vivemos com Cristo, e juntos devemos trabalhar unidos como uma equipe, principalmente no que se refere ao espalhar o Evangelho de Cristo pelo mundo. Ele enfatiza também o amor e a paz. Ele diz: amem as pessoas sem fingimento. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. E até diz: amados, nunca se vinguem, porque a vingança cabe a Deus. Mas antes, Paulo faz uma recomendação muito importante, que é a base de tudo o que ele vai falar na sequência. Não pense de si mesmo além do que convém. É o texto que foi lido. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, se o conceito que temos de nós mesmos for além do que convém ser, vai gerar confusão e bagunça.
Tem uma expressão popular que cai bem nessa questão do ego. A pessoa pensa que é a última bolacha do pacote. E isso já evoluiu. Agora é. A pessoa pensa que é a última bolacha do último pacote. Sabe quem eu sou? Eu não sou pouca coisa. Eu não sou pouca coisa. É aqui que está a questão. Toda a questão. E é isso que precisa ser tratado. Porque senão vamos ter muita confusão, muita bagunça. Essa é a obra do pecado. Você sabe quem eu sou? Eu não sou pouca coisa. Você não me conhece. Essa é a obra do pecado dentro da pessoa. A tendência humana é se engrandecer, até nas pequenas coisas. Tem uma frase que dizem que essa frase foi dita por Napoleão Bonaparte, o grande imperador da França. Grande negócio faríamos comprando o homem pelo que ele vale e vendendo-o pelo que ele pensa que vale. Mas uma coisa é certa. Esta frase representa bem, muito bem, o que o ser humano caído no pecado pensa de si mesmo. O pecado, irmãos, gerou no ser humano um desejo profundo de ser grande, de ser mega. O pecador, desde a tenra idade, sofre desse mal. Sofre de megalomania. Desde pequenininho. A tendência é se engrandecer, se exaltar, até nas coisas pequenas. A maior característica do pecado é o orgulho. É o orgulho. A ideia de grandeza está inserida dentro da personalidade humana e permeia todas as castas sociais, todos os grupos sociais, independentemente. A obra do pecado é tornar o ser humano grande dentro de si mesmo. Esse desejo de ser grande evidencia a obra do pecado dentro do ser humano. A base do lançamento do pecado no ser humano e no mundo tinha essa base: e sereis como Deus. E sereis como Deus. O desejo aqui é de ser grande mesmo, porque o desejo aqui é atingir o patamar de Deus. É a proposta do pecado. Isto aqui é responsável por todo esse caos dentro da pessoa e fora da pessoa. Porque o caos que está dentro da pessoa também está fora. Se projeta para fora o caos deste mundo. Eu ouvi algo interessante e quero compartilhar com os irmãos. Tem 4 coisas que toda criança traz dentro de si. Pode ser mais ou menos, mas todas trazem dentro de si. A primeira é a mentira. Toda criança é mentirosa. Toda criança. Toda criança é mentirosa. A segunda é o caos. Toda criança é caótica.
A criancinha jamais pega um papel e dobra ele bem direitinho. Deixa eu ver se eu tenho um papel aqui. Tenho. Aqui está um papel. Toda criancinha pegando um papel desse não vai fazer isso, ó. Bem bonitinho, bem organizado, bem na ordem e guardar. Não. Ela não faz isso. O que ela faz? Esse trabalho aqui, irmãos, que eu fiz aqui, demora tempo para fazer isso, porque isso que eu fiz aqui chama-se ordem. Ela tem que aprender. O que ela faz? A criancinha? Ela amassa o papel. Pode observar. Pegou o papel, a tendência é amassar na mão, é rasgar, até comer o papel. Você já viu criança comendo papel? Põe na boca, mas mastigando. Até comer o papel. Agora, quando gente grande quer comer papel, tem que levar no psicólogo, né? Mas a criancinha tem essa tendência, porque ela traz o caos dentro dela, o caos do pecado. Educar é colocar de fora para dentro, nesse caos, a ordem. Isso que é educar. O pecado, ele deformou a pessoa toda. A religião pega essa pessoa toda deformada pelo pecado e reforma. É o trabalho da religião, é reforma. A escola informa e também forma, mas só Jesus Cristo pode regenerar uma pessoa, pode resolver mesmo essa questão. A terceira coisa é a rebeldia. Toda criança é rebelde. Toda criança é rebelde. A tendência é desobedecer. Até aquela que você acha que é boazinha, a tendência é desobedecer. E a última é um egoísmo exacerbado. Toda criança tem essa questão: é meu, é meu, é meu, é meu. A criança pode estar brincando aí com vários presentes. Ela escolhe sempre um que mais mexe com ela e fica ali brincando com aquele. E nem liga para os outros. Mas se chegar outra criança e pegar aquele brinquedo que ela deixou lá no canto, aí é a Terceira Guerra Mundial. Entendeu? Porque ela não aceita. Essa ideia é meu, 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 meu. É o ego. É o ego. E isso é adâmico. Herdamos de Adão, nosso pai. A psicologia pode ajudar. Pode. A psicologia pode ajudar. Mas, para mudar essa naturezinha com a qual toda criança nasce, nós nascemos com ela, só mesmo a morte com Cristo na cruz, a ressurreição com Ele, para fazer a mudança profunda. Essa naturezinha ruinzinha, vem da nossa união com Adão. E não tem como melhorar isso. Mas a libertação disso vem da nossa união com Cristo lá na cruz. A humanidade, irmãos, sofre de uma síndrome teomânica, ou seja, uma espécie de sentimento contagioso de querer ser Deus, de querer agir como se fosse Deus e no lugar de Deus. Essa mania de querer fazer o que só Deus pode fazer. E
E tem gente que ainda sai por aí decretando as coisas, decretando aquilo que só Deus pode decretar. A questão é séria. O pecado colocou o homem no comando de si mesmo. E quando o homem está no comando de si mesmo, você pode esperar bagunça. Uma bagunça atrás da outra. A minha existência depende de mim mesmo. Aqui é o pecado falando, se manifestando. Eu dirijo a minha vida. Eu coordeno a minha... Eu dirijo a minha vida, eu coordeno a minha vida. É tudo eu. Eu coordeno de acordo com o que eu quero, com aquilo que me apraz. Essa tendência de ser especial, de ser competente, gera uma crise muito grande, principalmente a crise de não depender de Deus. O pecado gerou no ser humano uma busca pela independência de Deus. Essa ideia de que eu me garanto, me coloco numa posição de autossuficiência enganosa. O orgulho se orgulha de não depender de ninguém, principalmente de Deus. Já viu gente dizer isso? Eu não dependo de ninguém. E não depende de Deus também. Acha isso, pensa isso. Aqui é o orgulho se orgulhando de ser assim. Só por meio da nossa morte com Cristo na cruz podemos ser libertos de nós mesmos, dos nossos pecados e também da nossa megalomania. E a experiência é esta: estou crucificado com Cristo. Não tem outra, não tem outro caminho. A libertação é esta: estou crucificado com Cristo. É aqui que eu deixo de ser escravo de mim mesmo. Estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, na morte com Cristo na cruz, fomos reduzidos a nada. Na cruz, irmão José Rabelo, ficamos a estaca zero. Fomos reduzidos a nada. E na ressurreição, juntamente com Cristo, Deus nos oferece um novo começo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não sou mais eu, nada sou. Cristo é tudo em mim. Eu não me basto, mas a graça me basta. A graça me basta. A graça é suficiente para garantir a minha vitória e me sustentar o tempo todo. Então, que conceito eu devo ter de mim mesmo? Apenas este: estou crucificado com Cristo, e agora Cristo está em mim vivendo a sua vida justa e santa. Esta é a medida da fé de cada cristão verdadeiro. O conceito que tenho de mim mesmo é que eu sou um morto em Cristo. O que eu sou? Eu sou um morto em Cristo. É o conceito que eu tenho de mim mesmo. O crente vive neste mundo
pela fé do Filho de Deus, no Filho de Deus que vive nele. Cristo dentro de mim, sendo meu tudo e fazendo tudo por mim. Cristo não só vive em mim, mas também cuida de mim. Estou sob seus cuidados, governo, direção e responsabilidade. Irmãos, o nosso maior consolo é confiar incondicionalmente no Senhor. O nosso maior consolo é confiar incondicionalmente no Senhor. Confiar é uma dependência total de Jesus Cristo, como meu Salvador, meu Senhor, aquele que é tudo para mim e faz tudo em mim e através de mim. Confiar é depender totalmente da suficiência de Cristo. Confiar é largar-se, abandonar-se nos braços do Senhor Jesus Cristo, na sua suficiência. Confiar, presta atenção, é deixar tudo nas mãos do Senhor, que nunca falha e está sempre presente. Confiar no Senhor significa tê-lo como a nossa única fonte de dependência e o único centro de segurança. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Na versão que eu anotei aqui, que é Almeida, Revista Corrigida, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo fará. Tudo fará. Quanto sobrou para você fazer? Nada. Tudo ele fará. Você confia, entrega. Continua confiando e tira férias. É assim. O Salmo diz: e ele tudo fará. Deus cuida da gente com tanto carinho. Você percebe isso? Deus tem a capacidade de arcar com tudo. Você percebe isso? Que Deus tem capacidade de arcar com tudo, que você não precisa dar uma forcinha para Ele. Você não precisa dar essa forcinha. Nós precisamos confiar para entregar e descansar. A questão é que temos um cristianismo de muita crença, mas sem a expressão da confiança legítima do coração. Tem muita gente que acredita, mas não crê no Senhor. Por que essa dificuldade de entregar ao Senhor? Entregar é difícil, é algo difícil. Por que essa dificuldade de entregar ao Senhor? Entregar e deixar lá. Não é entregar, desconfiar do Senhor e pegar de volta. Não. Mas por que essa dificuldade de entregar ao Senhor? Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado colocou o homem numa posição de uma falsa autossuficiência. O pecado gerou no interior da pessoa, na mente da pessoa, uma autossuficiência. Essa ideia de independência, eu sou independente. Essa ideia de sabichão. Sabe o que é sabichão? É o sabe tudo. É o sabe tudo. O sabe tudo é uma característica do velho homem. Do velho homem.
essa atitude de professor de Deus, de ensinar Deus ser Deus. Você não precisa ensinar Deus ser Deus. É bestice, tolice. Não caia nessa besteira de querer ensinar Deus ser Deus, ensinar Deus a fazer as coisas. Cuidado com a sua oração, viu? Cuidado com a sua oração. Essa atitude de achar que tem uma ideia melhor do que Deus. Eu tenho uma ideia melhor do que Deus. O homem velho é assim. É a obra do pecado no indivíduo. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu vou usar aqui esta versão também. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Aqui está o primeiro modelito feito pelo homem, primeira roupa. Você percebe? É aqui que está a atitude sabichona. Fizeram a besteira e acharam que poderiam resolver por eles mesmos e fizeram. A gente tem uma ideia, que ideia a gente teve, hein? Adão conversando com Eva e vice-versa. Adão conversando com Eva e vice-versa. Que ideia! Vamos fazer. Então, fizeram. E Deus não aceitou. Eles descobriram por si mesmos qual deveria ser a solução para eles. Olha, tem muita gente assim. Deus é que sabe, viu? Você tem que ir a Deus, consultar Deus, porque Ele é que tem a solução adequada para cada um de nós. Fizeram o que eles acharam que seria a solução para a encrenca que se meteram. Então, irmãos, é isso que estamos chamando de atitude sabichona. Essa atitude de sabe tudo. É uma atitude que está constantemente tentando projetar-se. A melhor ideia tem que ser sempre a minha. A melhor opinião tem que ser sempre a minha. Eu é que entendo. O velho homem vive baseado em sua atitude de sabe tudo, de sabidão. E só tem um jeito. Só tem um jeito para resolver isso, viu? Só tem um jeito. Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Está aí, é a solução escolhida por Deus. Se você quiser, pegue. Se você quiser, creia. E fique livre desse velho homem e de suas atitudes absurdas. Se quiser. Se não quiser, fique com o velho homem. Mas, com muito amor, eu tenho que lhe dizer: você irá para o inferno com o velho homem e tudo.
O pecador nasce agarrado às rédeas do comando e não quer soltar. E só tem um jeito de soltar as rédeas: é morrer com Cristo na cruz. Então a gente sai do comando para Cristo assumir tudo. E que coisa maravilhosa, que coisa boa é quando Cristo assume tudo. A gente entrega para Ele, porque confiamos que Ele é capaz. Quando somos regenerados, nós aprendemos a entregar com Jesus a Ele mesmo. Aprendemos com Ele a entregar a Ele mesmo. Entregar tudo ao cuidado soberano do Senhor. É a nossa felicidade. É a nossa felicidade. Entregar não é fácil, porque nem sempre os resultados são favoráveis aos nossos olhos. Viu? Às vezes entregamos e ao invés de melhorar, piora. Lembre-se que você entregou e o Senhor sabe o que está fazendo. Às vezes entregamos uma pessoa querida, ao invés de cura, ela morre. Ela morre. Por isso que não é fácil entregar. Também por isso. Às vezes, ao invés da pessoa ser promovida no emprego, ela perde o emprego. A questão é a seguinte. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. A questão é a seguinte: o que Deus escolher será sempre o melhor para mim. Não é assim, irmão José Rabelo? O que Deus escolher será sempre o melhor para mim. Porque eu preciso confiar na escolha de Deus. Na escolha de Deus. Você, quando vai escolher um presente para seu filho, você escolhe o melhor. Ou para uma pessoa que você gosta muito, você escolhe do seu jeito e do melhor. E Deus é assim também. Qualquer coisa que Ele escolhe para nós, do ponto de vista de Deus, é o melhor. Nós não nos dirigimos, somos dirigidos pelo Senhor que vive em nós. Então, não entregar o nosso caminho ao Senhor é desconfiar dEle. É desconfiar dEle. Porque se você tem uma coisa importante, aqui está ela, e você precisa mandar para algum lugar, você confia a alguém, entrega. Você está confiando que essa pessoa vai entregar lá. Só que se você não confia na pessoa, se você tem uma cisma, você não entrega para ela. Você não pede para ela levar. Se você tem uma cisma com ela, você não pede para ela levar. Mas nós estamos falando do Senhor. Você não tem que ter cisma nenhum com Ele, não. Seja lá o que for, entregue, deixe lá. Confie no Senhor. Porque não entregar, e se você diz que crê nele, que é seguidor dele, e você não entrega, então você não confia nele. Você desconfia. Quem confia, entrega. E quando entrega, descansa. Descansa. Não fica mais agoniado, porque entregou. Descansa no Senhor e espera nele. O Senhor é o nosso descanso. No Evangelho, Cristo é o nosso descanso. Nele significa que estou nele e Ele está em mim. Assim, esperamos nele com confiança e descanso. Eu preciso estar em Cristo
Cristo em mim, a fim de encontrá-lo como descanso para mim em mim. Então Paulo falou: não pense de si mesmo além do que convém. Esta recomendação é fundamental. Nós precisamos avaliar a nós mesmos pela fé. Isto é, pela palavra de Deus. Porque a fé se relaciona com a palavra de Deus. Vem dela e volta para ela. Quando pensar em você, viu, meu irmão? Quando pensar em você, pense que é nada. Pense que é nada. Que é um morto em Cristo. E Cristo é tudo em você. Porque um dia eu disse isso para alguém. Há muito tempo. Quando você pensar em você, pense que é nada. Nada? Nada? Não, eu não sou nada não. Sou nada não. Eu falei, mas você não crê que está morto? Eu creio que estou morto. Mas você não crê que está morto? Não, eu creio que estou morto, então não é nada. Né, Valdir? Porque nada só pode ser um morto. Acabou tudo. Pro lado de cá. Então não precisa ficar bravo quando a gente fala isso não, tá? Se você está dizendo que é morto com Cristo, está dizendo que você é nada. E que Cristo é tudo em você. Não mais eu, mas Cristo em mim. É o conceito apropriado que devemos ter diante de Deus e do mundo. Diante de Deus e do mundo. É o conceito que convém ter. Conceito que eu tenho de mim mesmo é que eu sou um morto com Cristo nele. Isso afeta o nosso relacionamento e o nosso servir. E como afeta? Quando você confessa: estou morto com Cristo, crucificado com Ele, eu não sou nada, não vivo mais no comando da minha vida, mas Cristo vive em mim. Irmãos, isso afeta a sua maneira de ser, sua maneira de fazer, de falar, o seu servir aqui na igreja, fora da igreja, afeta tudo. Afeta tudo. Quando pensamos além do que convém de nós mesmos, então começamos a brigar, pirraçar, divergir, atritar, e é assim que caminha a humanidade, desse jeito. O pecado gerou alguns conceitos no ser humano. O conceito de grandeza, de ser grande, até descer ao inferno. O conceito de que eu me basto, eu me garanto. O conceito de guardião, né? Tem gente que quer ser o guardião de Deus, como que se Deus estivesse em perigo. Quer ser guardião da palavra, como que se a palavra estivesse aqui em perigo, como que se tivesse alguém, ou seja lá o que for, capaz de destruir a palavra de Deus. Não vai. Essa atitude de sabichão, de sabe tudo. Então, quando pela fé na palavra de Deus você se vê crucificado com Cristo, então a sua cabeça está começando a se encaixar com o tamanho do seu boné, do seu chapéu. Isso elimina tantas coisinhas bestas
na igreja. E também afeta o nosso relacionamento e o nosso servir no âmbito da igreja de Cristo.